você para abrir a Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 22. Vamos falar sobre este homem chamado Abraão, a qual já foi feita menção dele aqui. Enquanto os irmãos procuram Gênesis, capítulo 22, procura bem simples, bem fácil de se achar, a partir do versículo 5. Eu quero aqui agradecer a pessoa do pastor José. É aquilo que eu disse a outra vez, né, irmãos? Nós chegamos num ponto em que o pedido é uma ordem. E eu agradeço a Deus por poder fazer parte, por estar inserido. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Neste momento tão lindo, tão precioso, que é o aniversário de uma igreja. Se eu não me engano, eu vi ali fora, são 29 anos, isso? Então faz 29 anos que as portas dessa igreja estão abertas. Faz 29 anos que o diabo ele está sendo derrotado neste lugar. Amém. Aleluia. Pelas vidas ensinadas, pelas vidas salvas, pelas vidas libertas, e porque o seu intento não está surtindo efeito. E queridos, fazer parte disto é uma honra, é um privilégio. Então eu agradeço aqui a Deus e ao pastor José pela confiança, e a vocês que têm com muito carinho emprestado os ouvidos para serem agravados por essa voz de taquara rachada, né, que por vezes se estende, porque muitas são as palavras que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Amém. Queridos, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe este trabalho, que Deus abençoe a pessoa do pastor, seu ministério, e que a gente possa, se Jesus não voltar, o que está próximo, como disse o irmão Natan, que possamos comemorar mais vezes ainda em nome de Jesus. Amém. Amém? Até que ele volte. E depois que ele voltar, não vamos comemorar mais nada nesta terra. Comemoramos lá juntamente com ele nas bodas. Aleluia. Gênesis capítulo 22, versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então disse aos seus servos: Esperai aqui, como jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu confesso que quando o pastor deu o tema deste aniversário, eu perdi mais uns 2 fios de cabelo. Eu tinha 4, fiquei com 2, a conta me é desfavorável, uma barbaridade. Porque eu disse: Senhor, o que eu vou falar sobre esperança dentro deste tema? E foi muito desafiador. E eu fui buscar então no dicionário, porque o Senhor sempre me esclarece muito bem, e essa é a maneira qual eu aprendo, quando nós podemos entender e compreender melhor o significado das palavras.
A palavra esperança, porque nós vamos falar hoje sobre Jesus, a única esperança. A palavra esperança significa, primeiramente, expectativa. E eu, como um bom crente que sou, gosto muito de comida, né? Eu pensei numa pizza, pastor. Pensei numa pizza. Porque a gente vai para uma pizzaria, talvez depois do culto, se você me convidar, a gente pode marcar, não tem problema nenhum. Mas você vai numa pizzaria e você faz o pedido da pizza que você quer, se não for um rodízio, obviamente. E você fica esperando. E daqui a pouco passa 30 minutos, passa 40 minutos e você chama o garçom. E a pizza, e o pedido. E ele pergunta, qual é o teu nome? Aí ele vai lá dentro, daqui a pouco ele volta e diz o seguinte, assim, ó, já está saindo. Né? Parece o pastor dizendo assim, ó, já vou encerrar o culto. Já está saindo. Quando ele diz isso, eu já calculo assim, mais 20 minutos. Passa os 20 minutos. E aí você, naquela expectativa, naquela esperança, você chama o garçom, escuta, já passou 20 minutos, já estava saindo, mas saindo da onde, querido? E aí ele diz, só um pouquinho que eu vou lá ver. Aí ele volta, já está no forno. E a gente não se levanta para ir embora. Por quê? Porque você fica com a esperança, a expectativa de que a pizza vai vir, de que ela vai chegar. E por isso a gente não se levanta e não vai embora. Então, esperança é ter expectativa. Esperança também é ver com possibilidade a realização de algo. Esperança também significa ver como possível, como possibilidade, algo, a realização de algo. E aí eu me lembrei de quando eu me converti para Jesus. E quando a gente se converte para Jesus, a gente parece que é mais crente do que hoje, né? A gente parece que é diferente. É aquele primeiro amor, é aquela coisa linda, gostosa, maravilhosa. E eu então decidi que na minha formatura, que foi no meu último ano do segundo grau, eu decidi que eu queria pregar Jesus na minha formatura. E eu me candidatei para ser o orador da turma. Perdi a eleição. Não me escolheram. Mas quando eu perdi a eleição, eu disse, não tem problema, Jesus. O Senhor me salvou, eu vou honrar o teu nome do mesmo jeito. Eu vou ser o orador da turma. Cheguei na minha amiga na época, não que ela não seja hoje, ela é até mais hoje, a minha esposa, minha mãe na fé, e disse para ela, ora para mim porque eu vou ser o orador da turma. E ela, ai que legal, te escolheram para ser orador. Eu digo, não, perdi a eleição. Então como que tu vai ser o orador? Simples, serei. E ela ficou sem entender nada, e ela disse, esse menino ficou louco. 15 para 16 anos, falando uma coisa dessa, louco, né? E aí eu fiquei aqueles 4 meses me preparando e orando, Senhor, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? E na época, a formatura ia ser na maior casa de danceteria que tinha da região aqui. Não sei se vocês lembram, só quem é mais antigo vai lembrar, quem é de um tempo para cá não sabe nem que existiu, uma tal de Enigma. E eu dizia o seguinte, Senhor, eu vou ser e não vai ser lá, porque eu não vou botar meus pés naquele lugar. E aí chegou no mês, pastor, no mês da nossa formatura, fecharam o Enigma. E aí eu me inflamei mais, eu estufei meu peito, eu digo, Deus é comigo. Ei, irmão, Deus me deu passagem, Deus é comigo. E aí eu cheguei para a Silvana e disse assim, ó, te falei que é eu que sou o orador?
Deus é comigo, nem desça fogo do céu, mas quem vai ser orador aquele dia vai ser eu. E eu me preparei. Quando eu me converti, gente, pensa num homem cabeludo, com os cabelos desse tamanho. Eu parecia o Gustavo Kirk do tênis. Um brinco nas orelhas, tá aqui a marquinha até hoje. Eu sou o servo da orelha furada, segundo meu filho. Aquelas calças que iam lá no joelho, aquelas correntes, eu não sei para que, eu acho que é para evidenciar que era escravo do diabo mesmo. E aí eu me preparei, fui lá, comprei uma calça social, uma camisa social. Foi a primeira vez que eu botei uma calça social. Oxford, cor mostarda, horrível. Tecido que licava até Jesus dizer chega. A cor era nada discreta, nada neutra. E uma camisa que era 3 vezes maior do que o meu corpo. Branca. Mas foi minha primeira vez. Minha experiência, meu testemunho. E eu me preparei. E eu disse para onde eu trabalhava, eu tenho que sair mais cedo, porque vou ser o orador da turma. Então eu preciso chegar lá mais cedo, eu tenho que me preparar. E a pessoa tá, ok, beleza, tranquilo. E eu fui, me preparei, tomei meu banhinho, botei aquela roupa, aquela fatiota. E eu digo assim, Senhor, vai na frente, porque eu sou o orador da turma. E aí eu cheguei lá, porque aí foi transferido, como fechou, né? Foi transferido para o ginásio da escola. E aí eu cheguei lá no ginásio da escola, entrando porque Deus era comigo. Por quê? Porque eu via como possível a realização de algo que era impossível. Eu não fui eleito. Tá? A pessoa, irmã da Grécia, o senhor não é eleito, mas vai na Câmara. Não, eu vou ser o presidente, não vou ser o vereador só. Não, eu vou ser o presidente dessa casa. E aí entra eu lá, desta forma. E aí as gurias da turma vieram correndo. Jefferson. O Tiago, que ia ser orador, não vai poder vir, acontecer um negócio na família dele, ele não vai vir. Já falamos com todo mundo da turma, ninguém quer ser o orador. Nós somos obrigados a te perguntar, porque tu foi o último a chegar. Não tem problema, os últimos são os primeiros. Tu não quer ser orador? Eu vou ser orador, pode ficar tranquilo. Mas o que tu vai falar? Não te preocupa, que eu já estou me preparando há 4 meses. Ela ficou me olhando, é louco. 4 meses, falei para ele agora. Eu fui o orador, preguei Jesus, o nome do Senhor foi glorificado. No final, aquele menino que não tinha nada de teologia, que nunca tinha falado para Jesus para mais de 1 ou 2 pessoas, falou para Jesus para 300 pessoas, e eles chegaram, me cumprimentaram e falaram que eu fui o melhor orador daquela noite. Amém. O que é isso? Isso é esperança. De que vê a possibilidade do impossível tornar-se possível. Amém. Aí você vai dizer, pastor, isso não é fé? Bom, isso é a terceira característica que nós poderíamos definir esperança. Fé. Fé. E como diz a Bíblia, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Ou seja, fé e esperança, elas andam uma do lado da outra. E quando nós falamos de fé, não tem como não lembrar de Abraão, o pai da fé. E quando nós falamos então de fé, nós também podemos estar falando de esperança. E é por isso que nós trouxemos este texto aqui para os irmãos. Mas, querido, o que a Bíblia nos diz sobre esperança? O Salmo 40 vai dizer: esperai com paciência no Senhor. Dando a entender que esperar não é uma tarefa muito fácil, porque tu tem que ter paciência para esperar, né? Então, para nós que vivemos a geração que vai e bota as coisas no micro-ondas, para nós que vivemos a geração que pega as coisas pela internet e elas chegam na tua casa pronta, para nós que vivemos nesse contexto, esperar é muito mais dolorido. É uma aflição para nós esperar. E o salmista então ele diz: esperei com paciência no Senhor. Esperar não é fácil.
Esperar não é uma tarefa muito fácil. Quando nós olhamos os dois discípulos a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, quando Jesus se aproxima deles, o que eles dizem? Nós esperávamos. Ele está falando sobre o quê? Sobre a sua esperança, sobre a sua expectativa, sobre a sua fé, que fosse Ele que remisse. Ou seja, ele já está falando do passado como alguém que já não tem mais esperança, alguém que já não tem mais fé, alguém que já não vê mais possível, porque agora o possível parece ser impossível. E querido, quando eu vejo isso, sabe de quem eu lembro? De mim, de você. Porque às vezes nós não conseguimos esperar no Senhor. A nossa esperança se vai, a nossa fé sucumbe. Nós não conseguimos olhar para determinada situação, às vezes, como possível, porque para nós ela é impossível. E nós nos esquecemos que aquilo que é impossível para o homem é contudo possível para Deus. Aleluia. Mas quando nós nos encontramos na dificuldade, no problema, na luta, na aflição, nós nos esquecemos que ter esperança significa esperar com paciência. E a paciência, querido, não sei você, mas aí está uma coisa que eu não tenho. Eu tenho mais cabelo do que paciência. Verdade. Então tu não tem paciência, aí primeira pessoa, né? Não, tem pouquíssimo. Pouquíssimo. Tem pouco cabelo. Então, querido, perceba que às vezes eu e você, a gente vem para o culto. E às vezes a nossa esperança acaba no culto. Porque a gente pensa, Deus não falou comigo, Deus não agiu, eu não vi nada de diferente. Ou seja, aquilo que era impossível para mim quando eu entrei neste culto ainda parece ser impossível. Ainda está impossível para nós. Nunca está impossível para Deus. Amém. Mas nos falta esperança. E às vezes nós parecemos os pais de Jesus, voltando para casa sem que Jesus vá conosco. Parece que Jesus ficou na igreja. Parece que a palavra, a esperança, a fé, a possibilidade do impossível tornar-se possível fica apenas na Bíblia, fica apenas no sermão dado daquele culto. E nós retornamos para casa sem Jesus, sem esperança, sem fé, sem ver a possibilidade do impossível ser possível. O que é isso? Falta de esperança. A falta de esperança, que muitas vezes está realmente dentro de nós, que éramos para ser as pessoas mais esperançosas do mundo. Porque nós temos a possibilidade de depositar a nossa confiança, depositar a nossa fé, depositar a nossa esperança naquele que não falha, Aleluia. naquele que não mente, Aleluia. naquele que tem todo o poder. Mas nós deixamos de esperar. E nós voltamos para casa entristecido, desanimado, como se Jesus tivesse ficado na igreja, como se ele não tivesse ido conosco. E nós voltamos para a igreja com a expectativa de, naquele culto, como os pais de Jesus, voltamos para a igreja com a expectativa de encontrar Jesus na igreja, como eles encontraram, e de poder agora levá-lo para casa. Querido, eu não sei como você entrou aqui,
Mas eu tenho certeza, porque Deus não mente, e se Ele falou isso, é porque tem muita gente aqui que tem vindo para a igreja, mas já sem esperança. Mas querido, se você veio aqui sem esperança, hoje é o dia de você retornar com Jesus, a esperança da glória. É interessante nós analisarmos essas coisas, porque Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5, vai nos dizer que a tribulação, a luta, o problema, a dificuldade, que ninguém quer passar. Ninguém. Nós só queremos um paraíso. A tribulação, problema, a luta, a dificuldade, ela produz? Ela produz? O que ela produz? Primeiramente, ela produz paciência. Esperei com? Paciência. Paciência. A tribulação produz paciência. A paciência vai produzir por si o fruto da experiência. Porque a gente vai ficando experiente no Senhor. E a gente vai percebendo que geralmente Deus gosta de agir no último segundo. Se Deus jogasse futebol, querido, ele ia gostar de fazer o gol no último segundo da partida. É verdade. A tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência daquele que passou pela tribulação, daquele que teve paciência, daquele que esperou no Senhor, ela produz então esperança. Ela produz esperança. Então ela traz a esperança novamente. E quando eu leio este texto, eu começo a pensar em Abraão, no caminho em que ele teve que percorrer até quando Deus disse para ele: dai-me teu filho, sacrifica o teu filho. Querido, daquele momento até chegar lá, foi uma caminhada difícil, uma caminhada complicada. A Bíblia não fala necessariamente tudo o que aconteceu, mas a Bíblia traz poucas palavras. E eu olho para um Abraão que estava muito introspectivo, em oração, orando: Senhor, eu estou num caminho difícil, eu estou num caminho de tribulação, eu estou num caminho de dificuldade, eu estou caminhando, eu estou trilhando o caminho do Salmo 37. Salmo 37, no versículo 5, o que ele vai dizer para nós? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. Então fala de alguém que está esperando, alguém que parou de lutar, parou de fazer a sua luta particular, pessoal, como aquele que pode dar conta do recado, como aquele que tem o controle da situação. Não, ele agora entrega o caminho, ele confia no caminho, e ele espera que aquele a quem ele está confiando e entregando vai resolver o problema. Amém. Entrega, confia, e ele, quem vai fazer? Ele, tudo. Veja bem, Abraão não faz nada a não se entregar, porque quem faz tudo é o Deus a quem Abraão entregou. Aleluia. E confiou. Aleluia. Olha como isso é lindo, olha como isso é profundo, olha como isso traz para nós algo que nós nos esquecemos. Lembra do testemunho que eu contei para vocês? Eu não precisava ter sido eleito. Eu não precisava saber que eu era o orador. Mas eu entreguei, eu confiei, e ele fez tudo. O orador não foi, todo mundo rejeitou o convite, e eu era a última bolachinha do pacote.
Eu entreguei, eu confiei. Ele fez tudo, eu não fiz nada. Nada. O que é isso? Esperança. E esse tipo de coisa, pastor, a gente acaba por esquecer no meio da caminhada. A gente acaba por esquecer no meio da caminhada. Sabe por quê? Porque no meio da caminhada a gente vai ouvindo palavra, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai começando a pensar o seguinte, não, porque a Bíblia é assim, não, porque não sei o que, não sei o que, e a gente vai achando, e a gente vai condicionando que Deus vai fazer assim, porque é assim, e Deus vai fazer assado, porque é assado. E a gente se esquece da multiforme graça de Deus, na qual Ele faz de várias maneiras, de várias coisas, de vários modos. E a gente se esquece às vezes. E passamos a confiar na força do nosso braço. E queremos condicionar a Deus a agir de acordo com o nosso entendimento. E aí, quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos de uma coisa, a qual Abraão aprendeu, e no qual Abraão disse aquele dia para o seu filho: Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Jeová Jireh. Deus proverá. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus provedor. Se Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que nós podemos esperar. Mas como nós já não estamos mais esperando, como nós já não estamos mais vendo que Ele é o Deus do impossível, e portanto nós não estamos mais com fé nele, nós não esperamos nele. Eu espero fazer com a minha força, e se eu não conseguir fazer, então não vai dar certo, não vai dar. E nós vamos nos esquecendo dessas coisas. E nós vamos nos esquecendo que no começo da nossa caminhada não era assim. No começo da nossa caminhada nós esperávamos que Deus fizesse as coisas. Nós apenas apresentávamos para Ele. Olha o que Abraão diz: vocês fiquem aqui, porque eu e o menino voltaremos. Aleluia. Aleluia. Abraão está indo para sacrificar o filho. Mas o que ele diz? Eu e o menino voltaremos. Por quê? Porque ele era mentiroso? Não. Porque ele tinha esperança. Amém. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 19, que na cabeça de Abraão o que se passava? Na cabeça de Abraão, Abraão ia sacrificar. Por isso que quando Deus fala com Abraão, ele fala: Abraão, Abraão. Se Deus falasse uma vez, ele teria se sacrificado. Na cabeça de Abraão, Abraão realmente iria sacrificar. Por quê? Porque o livro de Hebreus nos dá esta instrução, quando ele fala o seguinte: e cria Abraão, que das cinzas, ou seja, ele sacrificou, tocou em fogo. E cria Abraão, que das cinzas Deus ressuscitaria o seu filho. Aleluia. Aleluia. Que homem que sabia esperar. Que esperança, que expectativa, que fé, que confiança, que entrega que tinha este irmão chamado Abraão. Que glória isso! Isso não te chama a atenção? Eu achei lindo quando nós chegamos nessa parte. Talvez Abraão compreendesse melhor o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 19. Porque no contexto também fala sobre Abraão, este texto. E o versículo 19 de Hebreus capítulo 6 vai dizer que Jesus é a âncora da nossa alma. E é nele que nós temos a esperança. Aleluia. A esperança de Abraão não era no corpo dele, não era no corpo, não era no ventre morto da Sara. Não. A esperança de Abraão era no Deus
Já a esperança de Sara era mais parecida com a nossa esperança, né? Sara olhou para ela, que eu? Nessa idade? Ih, faz tempo. Não, estou com 85. Não tem como. Queridos, nós muitas vezes olhamos assim, sem esperança. Se eu não posso gerar, se eu não tenho